num dia em que vamos discutir a proposta do Orçamento de Estado e o Plano Econômico Social 2019, que foi apresentado esta terça-feira pelo Governo no nível da Assembleia da República. Como se sabe, este é o último orçamento e plano da atual governação, compreendendo o quinquênio 2015-2019, e tem como linhas centrais as seguintes. No global, há mais dinheiro para os setores econômicos e sociais, mas as estradas têm menos metade dos recursos que em 2018. O pagamento da dívida em 2019 é mais elevado que as despesas na saúde e infraestrutura juntas. Não haverá financiamento dos doadores do Orçamento de Estado, mantendo-se a situação dos anos anteriores. As mais-valias pagas pela EN e ExxonMobil em 2017 serão usadas para financiar infraestruturas. Graças ao boom do petróleo e gás, no próximo ano o investimento direto estrangeiro vai disparar quase 100%, só para termos uma ideia, sai de 2.850 milhões para 5.769 milhões. O PIB cresce um pouco, 4,7% em 2019, perante os 4,1% este ano. A inflação deve manter-se na casa de um dígito, cerca de 6,5%. Mas há importantes medidas de contenção. A admissão de um novo funcionário do Estado está sujeita à saída de 3 nos demais setores. Será introduzido um subsídio de início de funções, retirando a obrigatoriedade do Estado de adquirir viaturas para cargos de direção e chefias. Como se sabe, 2019 é também um ano de eleições. Estão orçamentados nas despesas de investimento 6.500 milhões de meticais para a eleição do Presidente da República, as eleições legislativas e de governadores provinciais. Muito bem, esta é uma ideia geral, ou é a fotografia geral da nossa proposta de orçamento para o próximo ano, o respectivo Plano Econômico Social, o qual vamos aqui dissecar com 2 convidados que passo desde já a apresentar. Jorge Matini, que é coordenador do Fórum de Monitoria Orçamental, portanto, uma organização que acompanha as dinâmicas todas do orçamento, incluindo a sua elaboração e a sua proposta, mantendo também vários encontros ao nível do Ministério da Economia e Finanças. João Mosca, que é economista e também diretor do Observatório do Meio Rural, que integra esta plataforma que se chama Fórum de Monitoria Orçamental. Jorge Matini, começo por si. A minha primeira pergunta é, face aos dados que aqui lancei e também aos dados mais detalhados sobre este documento, esta é uma boa ou má proposta do Orçamento de Estado? Olharmos para os indicadores é uma má proposta. Penso que é um orçamento que devia ser um orçamento de consolidação das reformas, não é? A consolidação do crescimento, e não é? Esse é o primeiro aspecto. O segundo também é o facto de o orçamento, a proposta do Orçamento do Estado, neste caso a proposta do Orçamento do Estado, que está ainda em discussão, ela traz como princípios básicos a melhoria de fontes de receitas, não é? do orçamento, a racionalização da despesa pública e também a reforma do setor empresarial do Estado. Eu penso que, olhando para esses 3 princípios que comandam a proposta orçamental, penso que o Governo não foi muito feliz em termos das propostas que coloca lá para essas reformas e para atingir as metas que O que acha que era possível ter sido feito mais em termos desta proposta de orçamento e plano econômico e social? Eu penso que a primeira questão que nos chama a atenção tem a ver com o nosso Orçamento de Estado. Durante muitos anos teve o problema de credibilidade do orçamento, não é? E também sabemos que nos últimos anos o Governo apresentou várias propostas de racionalização de recursos, não é? No Estado, devido aos constrangimentos que o Estado teve, mas que neste orçamento não parece haver uma consolidação dessas intervenções que o Governo se propôs a fazer. Como vê, parece a mim que há algumas questões de contradição. Por exemplo, na questão o Governo espera arrecadar mais receitas através do IVA, ao mesmo tempo sabendo que estamos num momento de contração, em que a economia não está a crescer como deve ser, o setor privado se sente bastante apertado. Então há algumas contradições que não conseguimos ver um orçamento consolidado. A outra questão também é a questão do serviço da dívida, não é? Que tem um encargo bastante elevado comparando ao investimento que o Estado deve fazer ou que o Governo se propõe fazer em setores como desenvolvimento rural, setores como saúde, setores como proteção social. Então, isto nos chama a atenção que ainda não é um orçamento daquele que nós esperávamos ver.
se também observamos para o quadro dos indicadores do plano quinquenal, vemos que no global ainda temos indicadores em setores muito chaves como educação, saúde, mesmo desenvolvimento rural, ainda temos indicadores bastante que torna-se muito difícil que em 2019 o governo vai fechar, podemos assim, com uma chave de ouro. Penso que mostra ainda, por exemplo, falamos da questão das carteiras escolares, que ainda estamos a 58% da meta que o governo se colocou a atingir. Então, a questão da nutrição crónica, então mostra, acima de tudo, ainda muito trabalho que ainda falta fazer. Temos a questão, por exemplo, da reforma do setor empresarial do Estado, houve a lei que o governo se propôs, mas até agora vimos ações bastante tímidas, vimos uma ação, por exemplo, com a EDM, vimos a questão da unificação da MMCL e outras empresas do Estado, mas ainda é bastante tímido. Não existe uma clareza de que essas reformas visam trazer uma mais transparência nas empresas estatais e também empresas estatais que realmente visam, primeiro, proteger o interesse estratégico do Estado, segundo, funcionar como aquelas que vão expandir os serviços públicos. João Mosca, qual é a sua opinião relativamente a este orçamento? Concorda com esta ideia de que este é um mau orçamento ou nem por isso? Eu não sei se... boa noite, muito obrigado pelo convite. Não sei se é um mau orçamento tão bom. O que eu sei é que é um orçamento... Uma proposta, já agora em rigor. É uma proposta de orçamento que não é completamente visível. Há muitos recursos que não estão transparentes. Por exemplo, muitos doadores continuam a financiar, não diretamente o orçamento, mas financiando via projetos. Portanto, é, na realidade, recursos que entram dentro do funcionamento do Estado, mas não estão contabilizados como orçamento de Estado. Segundo ponto, não está ainda clarificado aquilo que se chama a desorçamentação do orçamento, isto é, a utilização de fundos do Estado, de contas que não estão contempladas transparentemente nos documentos do Orçamento de Estado. Estes dois aspectos, pelo menos, e outro aspecto ainda... Há questões de falta de transparência há claramente falta de transparência do orçamento que esconde, ou pelo menos procura não demonstrar claramente quais são os reais valores que o orçamento representa. Segundo ponto, este orçamento é um orçamento que, pelo terceiro ano consecutivo, evita as grandes reformas que o Estado deve ter. Quais são essas grandes reformas que seriam possíveis de fazer no contexto do orçamento? Neste momento, as grandes reformas são em relação ao setor empresarial do Estado, que as medidas são tomadas, ainda estão em forma de estudo para projetos de lei, são reformas relacionadas com a própria estrutura fiscal, isto é, em momento de crise, em momento de aperto das atividades económicas do setor privado, a carga fiscal não diminuiu, pelo contrário, de forma um pouco inoportuna, as taxas do imposto de pessoas coletivas, sobretudo na agricultura, aumentaram de 10% para 34%, havia ali um benefício fiscal, não é? Portanto, isso significa que cada vez mais existe um estrangulamento do setor privado. Acha que o que está-se a fazer do ponto de vista de reformas no contexto do orçamento ainda é pouco? Olhamos para este orçamento e vemos ideias como tentar autonomizar o Fundo de Previdência Social, o que pode gerar ganhos para o Estado, a ideia de reformar as empresas públicas, a partir de 2019 ter um regulamento que operacionaliza a lei que já existe, a ideia da fusão da MCL-TDM, que foi anunciada no contexto da proposta deste orçamento, de que o processo será concluído este ano e a partir do próximo ano teremos estas duas empresas já a funcionarem em forma única. Isso não satisfaz, não é uma resposta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, a segunda conclusão é que não há reformas significativas do Estado. Em relação ao caso concreto e depois de ter que acrescentar outras coisas, em relação ao caso concreto da TDM e da MCL, a mim surpreende-me como é que duas grandes instituições absolutamente falidas, se espera que duas
instituições falidas gerem, na sua fusão, uma instituição rentável e lucrativa. Não é possível. Portanto, há ali problemas estruturais fundamentais, há problemas de técnicos, há problemas de eficiência e de eficácia de todo o aparelho relacionado com as telecomunicações e com a própria MCL, há problemas de promiscuidade entre a utilização da MCL como um instrumento do Estado para as suas várias campanhas que podem existir e, portanto, não me parece que isso, podem juntar as empresas, podem juntar outras inclusivamente, mas não me parece que hajam medidas nem mercado suficiente para que essas duas instituições gerem uma instituição eficiente, né? E, portanto, com a utilização de recursos mais eficaz e mais atingindo os seus objetivos. Um terceiro ponto que eu queria colocar, além de, primeiro, a não transparência, segundo, a falta de reformas, portanto, como já vinha falando, o estrangulamento do setor privado. Não? É um setor de estrangulamento forte do setor privado, portanto, na busca de maiores receitas fiscais, mas, regra geral, o que acontece em toda a realidade que se conhece no mundo é que, regra geral, quando a carga fiscal aumenta ou é mais incisiva, o efeito é o contrário, isto é, o setor privado reduz, fecha, há falência e, portanto, já não há matéria coletável para a recolha de impostos. Isso está-se a acontecer neste momento, a falência das empresas continua, não são os tais 2.900, 3.000 empresas que faliram, continua a haver grande falência de empresas, pequenas e médias empresas. Outro aspecto importante que eu penso é que há instituições do Estado que se duplicam, que são inexistentes, que são ineficazes e que não têm qualquer... Alguns exemplos dessas instituições? São fundos, são geralmente fundos, o Fundo de Energia, o Fundo o próprio Fundo de Desenvolvimento Agrário, o Fundo de Habitação, são instituições que, como princípio, fariam empréstimos e o retorno desses empréstimos seria para incentivar e para dar maior capacidade dessas instituições de desenvolverem os seus respectivos setores, e isso não acontece, né? Portanto, há ali problemas sérios. Como é que acha que podia ser articulado o funcionamento dessas organizações todas? Fundi-las ou deixá-las funcionar nos ministérios de tutela, por exemplo? Eu acredito que devem funcionar autonomamente, porque são especializadas em determinados sectores, têm os respectivos ministérios de tutela, são um braço financeiro do respectivo Ministério de Tutela, mas os níveis de eficiência, a capacidade financeira que possuem, a capacidade de monitorização dos empréstimos, etc., é muito fraco e, portanto, resulta muito mal. Muito bem, vamos avançar e vamos falar também de uma linha que é importante até porque tem um impacto na vida. É importante avaliar até que ponto é que este orçamento atinge as pessoas, sobretudo as mais favorecidas. Vamos falar das despesas nos setores econômicos e sociais para 2019. Martins, percebe-se neste orçamento que há uma subida, sai de 147 mil milhões para 174. É uma subida assinalável que justifica-se, acima de tudo, pelo aumento que há dos valores que serão alocados para agricultura e desenvolvimento rural, mas nota-se também uma quebra bastante elevada de quase metade no setor de estradas. Percebe-se também que na educação e saúde há uma ligeira subida. Qual é a sua leitura relativamente à abordagem deste orçamento em relação aos setores econômicos e sociais? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que o global do orçamento, 64% ainda está concentrado a nível central. Então, este é o global do orçamento. Significa que, mesmo assim, não há um avanço enorme, que o orçamento seja muito perto, seja realizado muito perto de onde realmente as coisas acontecem. Não é? Este é o global. A segunda questão tem a ver com a credibilidade do orçamento. Nós temos um problema de credibilidade do orçamento. Mas insiste muito na ideia de credibilidade. Sim, o que isso quer dizer? É do ponto de vista da execução, ou como colocava o professor Mosca, do ponto de vista da sua transparência, no sentido de que não é possível encontrar alguma informação por exemplo, também a questão de acesso à informação é muito importante, mas a questão do o que é aquilo que nós alocamos, né, para o orçamento e como nós realizamos a despesa. Aquilo que concordamos ou aprovamos que é como a despesa será executada e depois aquilo que realmente vamos encontrar como executado. Não é?
e neste caso falamos do relatório da despesa, falamos do procedimento da despesa, não é? Então, este é um grande problema que também temos, não é? A questão da credibilidade da despesa. Também, falando dos setores sociais, temos aquilo que chamamos de execução real. O que nós vimos ao longo do tempo é que, pela análise que nós fazemos no FMO, vamos notando que uma questão é aquilo que o governo se pressupõe fazer, é aquilo que o governo promete fazer, são os recursos que o governo diz ter, mas que ao longo do tempo da execução existem vários constrangimentos. Qual é a margem de falha nessa despesa? Normalmente, as despesas de funcionamento no Estado têm uma execução muito boa, acima dos 98%. As despesas de investimento é que é um grande problema. Não é? Esse é um grande problema daquilo. Mas a despesa de investimento é aquela que realmente faz a economia funcionar, é aquela que realmente faz mudanças funcionar. E aí nós temos um grande problema. A outra questão também... Portanto, Martino, o que está a dizer é que destes 174 mil milhões propostos para 2019, pode não ser esse valor. É isso que está a dizer? No real, podemos ter problemas de execução. Não é? E não é o problema de execução que tem a ver com a questão de eficiência, não é? Tem a ver em termos porque esta é a previsão que o Estado tem, olhando para as receitas, mas como deve ver, muito possivelmente este orçamento também vai sofrer alguma revisão, não é? Como o governo não publicou também o cenário fiscal de médio prazo, que permite-nos também, podemos ver, os economistas e outros fazerem a modelagem, poder ver qual é a capacidade, qual é a fundamentação que o governo tem de que vai conseguir realizar aquilo que pretende. Também olhando para aquilo que são os indicadores, não é? Os indicadores do Estado. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo em relação àquilo que o governo pretende, na meta até 2019, do plano quinquenal. Por exemplo, na questão do número de sala de aulas construídas, o governo se propôs já 4.500 salas. Até agora só fez 3.200 salas. Acha que em 2019 não atinge a meta? Não, com o nível do orçamento que tem não vai conseguir. Por exemplo, pressupôs já 700 mil carteiras e até este momento fez 400.068. Então, mostra o nível de esforço e este orçamento não é, de forma real, não mostra de que com o recurso neste momento disponível vai conseguir atingir esta meta que se pressupõe. O que nós pensamos, e que também é um outro problema, é que também as reformas que o governo fez nos últimos anos, as chamadas reformas, né? Por exemplo, a questão do congelamento de salários, o governo diz que agora este orçamento não vai fazer para animar o setor público, porque teve um efeito nefasto no setor público que já é precário em termos de salário. Não se mostra que este novo procedimento vai poder animar o setor público para voltar a funcionar em pleno. Eu penso que não. Então, tenho sérias dúvidas que esta proposta, em termos reais, vai realmente fazer a mudança que é. Penso que o que é importante também frisar é que houve uma promessa que podemos dizer que realmente foi cumprida, não é? Por exemplo, o governo há um esforço de proteger os setores sociais em todo o que olhamos para o bolo global. Não é? O esforço é enorme de poder o fazer, mas esse esforço não se traduz, por exemplo, na execução da despesa. Vimos também que, a nível do país, tivemos salários a atrasar, tivemos cortes em setores que são muito importantes, como, por exemplo, atividades que são importantes de expansão de serviços, atividades de supervisão, que têm uma influência muito grande na qualidade do serviço público, por exemplo, do ensino, na qualidade, por exemplo, da saúde, em termos de proporcionar maior acompanhamento da situação. Então, ainda não estamos muito claros que este orçamento vai poder fazer a diferença que nós esperávamos. Professor João Mosca, tem também a mesma ideia de podermos ter problemas ao nível da execução daquilo que está previsto para as despesas dos setores econômicos e sociais para 2019? Eu não conheço em detalhes os outros setores, mas conheço o orçamento para a agricultura. E qual tem sido a experiência relativamente ao setor da agricultura? Aquilo que está planificado é executado a um nível satisfatório? Não, uma coisa é orçamentado, outra coisa são as transferências realmente realizadas, outra coisa ainda é a capacidade que os ministérios Mitader e a MASA têm para fazer as despesas realmente, gastar o dinheiro. Em regra geral, nos últimos anos,
o nível de execução do orçamento do Estado inicial não chega a 70% a 80%. Portanto, ao nível da área da agricultura. Da agricultura. Significa o quê? Significa que ou as finanças não fazem as transferências e, portanto, obrigam os ministérios a fazer maiores restrições, ou os próprios ministérios não têm a capacidade de execução através de programas concretos. Eu acredito que são os dois fatores que contribuem para isso. Em relação aos orçamentos para a agricultura e meio rural, desenvolvimento rural, houve um aumento significativo, de facto, proposta para 2019. Não sei se isso foi resultante da pressão que diferentes organizações da sociedade civil fizeram no sentido de fazer cumprir ou de fazer aproximar-se gradualmente da meta dos 10% do orçamento da agricultura sobre o orçamento total, mas o certo é que neste momento houve um aumento significativo, o que é positivo. Se nós considerarmos a experiência dos anos anteriores, resta agora saber se os respectivos ministérios têm a capacidade de gastar o tal dinheiro de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, atacando os aspectos fundamentais diretamente relacionados com o setor produtivo, que estão claramente identificados, quais são, ou também se o Ministério das Finanças fará as transferências necessárias. Um aspecto importante que eu quero colocar é que existe uma discrepância muito grande entre aquilo que a sociedade civil considera de orçamento para a agricultura e desenvolvimento rural, que nós nos cingimos aos orçamentos para os dois ministérios, MAS e MITADER, mas o Ministério das Finanças considera o conceito de desenvolvimento rural muito mais alargado. Inclui terra, inclui estradas, inclui escolas, inclui muitas coisas. Então, tudo isso entra para o chamado desenvolvimento rural. Então dá os tais 11%, 9 tal por cento, 11% que o acha que era importante discriminar? Nós já pedimos várias vezes ao Ministério da Economia e Finanças para que discutamos quais são os critérios e quais são as rubricas concretas que entram no conceito de desenvolvimento rural do Ministério da Economia e Finanças, porque sabemos, por exemplo, que há muitas despesas que não têm diretamente nada a ver com o desenvolvimento rural. Por exemplo, Massingir, a recuperação da barragem de Massingir foi completamente imputada ao desenvolvimento rural, mas o Massingir é só desenvolvimento rural, os outros setores já. Então, nós já pedimos esclarecimento sobre isso, até agora não nos deram, vamos continuar a solicitar essas informações para que a sociedade civil e governo falam uma mesma linguagem, com base no mesmo conceito, para nós acertarmos as contas, saber que, de facto, qual é de facto a orçamentação que o desenvolvimento rural tem, a agricultura e o desenvolvimento rural tem dentro do orçamento do Estado. Outro aspecto importante é a questão do investimento público. O investimento público é muito falho, é muito fraco. A agricultura não recebe mais de 4% do orçamento público dentro do conceito de MASA mais MITADER, o que parecemos para um setor do tamanho que tem, da amplitude que tem, da importância que tem na economia e o facto de ser considerada a base de desenvolvimento, não tem qualquer correspondência real com aquilo que é alocado em termos de recursos no orçamento. Está aqui várias discrepâncias. Outro aspecto importante é que se nós considerarmos estradas, escolas, não sei o quê, e outras despesas como desenvolvimento rural, então a gente tem que discutir, já não é discussão sectorial, já é a discussão entre rural e urbano. Aí nós já temos outro tipo de discussão. Muito bem. Martino, vamos avançar e vamos falar aqui das mais-valias que foram pagas pela operação que houve com a ExxonMobil em 2017 e que vimos nesta proposta de orçamento que serão usadas para financiar infraestruturas, nomeadamente estradas e construção e reabilitação de hospitais. A minha pergunta é qual é o seu entendimento sobre isso, porque havia já algum debate, alguma consensualização relativamente a um pensamento para a criação de um fundo soberano. Estamos lembrando que o ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariano, no ano passado ou antepassado, estou em crer, terá anunciado que já havia uma linha de pensamento nesse sentido. E percebe-se que estas mais-valias pagas em 2017, pelo menos em 2018, elas não foram usadas. Elas estiveram, digamos, congeladas, mas serão aplicadas em 2019. Qual é a sua leitura relativamente à abordagem às mais-valias na proposta para 2019? Primeiro é preciso recuperar que já nos últimos anos nós temos abordado essa questão de que tinha que haver um debate mais amplo
e o governo tinha que apresentar uma proposta muito mais clara do que pretende fazer com mais-valias. E incluir, por exemplo, inclui essa informação neste momento, neste orçamento, nesta proposta orçamental, do uso das mais-valias para a questão de investimento. Mas isso não é acompanhado de uma fundamentação bastante clara do porquê que estou a fazer. Não é? É verdade que a discussão que houve em debates não bastante explorados sobre isso, de que não se pode ter dinheiro parado, não é? Numa situação em que nós não temos bastante recursos, o dinheiro tem que ser usado. Mas vamos discutir isto, Martins. Será que isso não faz sentido num país que precisa de hospitais, escolas, transportes, ter esse valor retido? Convence as pessoas ou é preferível usá-lo? Vamos discutir o argumento que é colocado pelas autoridades. Eu penso que primeiro temos que entender que o governo ainda não apresentou um argumento claro. Não é? Este é o argumento que está em voga, ou que alguns elementos do governo ou do Ministério das Finanças comentam de forma informal. Não um debate bastante claro que permite que as pessoas possam ter informação do que vai acontecer. E neste caso, sobre o orçamento seria uma grande oportunidade de termos essa discussão. Mas, como ver, também não há muita fundamentação de porquê que escolheram essas infraestruturas. Como é que essas infraestruturas estão ligadas ao desenvolvimento? Porque esta é a grande dúvida que nós temos como sociedade. Como usar isso para ter um efeito multiplicador na economia. E neste caso não se apresenta. Não há um fundamento sobre isto. É o fundamento de que o governo já esperava fazer essa infraestrutura usando o dinheiro da ajuda, não é? Que não chegou, então recorreu mas é aí onde nós não concordamos sobre o princípio do uso das mais-valias. É que os mais-valias devem responder a um princípio, todos os princípios para ser debatidos, mas um princípio que seja claro, que tenha um efeito multiplicador na economia, que tenha um efeito também protetor em termos de desenvolvimento, não é? que tenha uma cadeia de valores que permita que responda àquilo que são as prioridades do Estado. E que é isso que nós não encontramos. E pensamos ser ainda muito mais perigoso. Num momento como este, quem é que não precisa de estrada? Toda a gente precisa de estrada, este país precisa de estrada, precisa de hospital, toda a gente precisa de tudo. Então é preciso que a gente tenha uma discussão muito mais aberta, muito mais transparente sobre o que vamos fazer com este recurso. Este é o recurso, neste momento, é bastante limitado, mas aquilo que são os prognósticos para o futuro é que este recurso seja bastante de usar. A outra questão também que se colocava aqui era de que o problema não é se criar o fundo soberano ou não é o fundo soberano ou o nome que queremos dar a isso, é o que é que nós realmente queremos como país dar destino a esses recursos. Eu penso que esse que é o falta uma visão estratégica sobre a utilização das mais-valias. Sobre o que nós vamos fazer sobre isso. E também, além disso, penso que pode acontecer, como neste momento, por exemplo, há outros valores não, mas nós já estamos a ir buscar dinheiro garantias para poder financiar o NH, poderíamos usar esse dinheiro. Sem haver um princípio claro, sem haver uma discussão ampla sobre o que vamos fazer com esse dinheiro, é impossível que outros setores que têm interesse sobre este recurso possam trazer propostas talvez muito melhor, que podem ter um efeito multiplicador na economia, propostas que acima de tudo são mais inclusivas, em relação a propostas que parecem serem excludentes nessa discussão. Muito bem. Por exemplo, eu acho que essa discussão devia ir a nível da Assembleia da República, uma discussão mais ampla do que é que nós vamos fazer. Não se fez com a discussão da revisão da lei de petróleos, não é? Eu penso que devia ter sido uma grande oportunidade. Também na discussão da pauta fiscal, eu penso que é uma grande oportunidade para o governo propor uma discussão mais ampla nesse sentido. Acho que isso é que tem faltado. Professor Mosca, qual é a sua opinião relativamente à abordagem que está a ser utilizada nesta proposta de orçamento para as mais-valias? O facto de se estar a desviar estas verbas para financiar infraestruturas? Se o objetivo são infraestruturas, nós teríamos que saber que tipo de infraestruturas são, não é? Porque segundo a proposta de orçamento, é a construção e reabilitação de estradas, a construção e reabilitação de unidades sanitárias também. Agora, se é construção e reabilitação de estradas, nós sabemos que muitas das estradas nacionais principais estão em estado muito deplorável, não é?
e que necessitam de grandes investimentos de recuperação. Mas isto acaba por ser um ciclo vicioso. Quer dizer, faz-se uma grande recuperação, ao fim de 4 ou 5 anos estraga-se, não existe manutenção permanente, depois volta a haver um grande investimento para manutenção de estradas. As infraestruturas, também a questão dos aeroportos, dos portos, etc. Agora, quando nós falamos de infraestruturas, nunca nos devemos esquecer que as infraestruturas que articulam o território do meio rural para os principais mercados, para os centros urbanos, que conectam os meios rural com as estradas principais, chamadas infraestruturas de primeira categoria, que são as estradas nacionais, as grandes linhas de caminho de ferro, essas infraestruturas não existem. Pelo contrário, estão piores do que nunca estiveram. Então, é por isso que muitas vezes há produção agrícola, mas não há escoamento. Porquê? Porque os meios de os transportes não chegam aos locais de produção. Portanto, haveria que ver, dentro do próprio conceito de infraestruturas, que eu posso, de uma forma pacífica, aceitar como partida de discussão, é preciso ver que tipo de infraestrutura, porque sempre falamos de infraestruturas agora, mas quais as infraestruturas que Moçambique fez? Fez as estradas nacionais, fez a Ponta Catembe, fez a circular de Maputo, fez algumas estradas importantes nacionais, fez a ponte sobre o Zambeze, que é com certeza um investimento de grande importância, fez o aeroporto de Nacala, que está praticamente fechado, e agora ainda vamos fazer o aeroporto de Xaixai. Embora o aeroporto de Xaixai seja, como se diz, uma oferta, entre aspas, mas também depois é preciso ver qual é o funcionamento do aeroporto de Xaixai, quer dizer, o aeroporto, suponhamos que o aeroporto de Nacala foi oferta, entre aspas, mas agora parou. Então, que eficiência é que tem este tipo de infraestrutura? É preferível receber um outro tipo de oferta com maior efeito na vida das pessoas. Exatamente. Portanto, é isso que está a dizer. E não sei eu ainda porque este orçamento é um orçamento, continua sendo um orçamento bastante punitivo em relação ao consumo das pessoas. Há uma redução dos níveis de subsídios, embora o subsídio seja muito concentrado nas zonas urbanas, e, portanto, esses subsídios vão ser retirados gradualmente ou completamente e portanto, vai sobrecarregar ainda mais o consumidor. Portanto, vai haver aqui um consumo restritivo em termos de consumo, é um orçamento restritivo em termos de consumo dos grupos sociais mais pobres, é um orçamento expansivo em relação a certo tipo de atividades que não dizem diretamente respeito à vida das pessoas, e é um orçamento que, de alguma maneira, procura resolver alguns problemas de alguns hospitais. Mas os problemas dos hospitais não são também os problemas dos hospitais centrais, provinciais, etc., mas é sobretudo o problema dos hospitais a nível local, a nível distrito. Isso praticamente nada está sendo feito. Muito bem, caro telespectador, vamos observar um breve intervalo, voltamos na segunda parte. Não perca, porque ainda há aqui várias linhas por discutir: a questão da dívida, a questão do investimento, a questão do corte de despesas. Uma informação é que, devido ao incêndio que tivemos na nossa central técnica, infelizmente não poderemos contar com a participação dos prezados telespectadores via telefone, uma vez que as condições nesse sentido ainda não estão restabelecidas. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de alguns minutos para continuarmos a discutir a proposta de orçamento de Estado e Plano Econômico e Social para 2019. Até já. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Assista todas as segundas-feiras, aqui na STV Notícias, o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio.
Muito bem, caro telespectador, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta. Como disse na outra parte do programa, devido ao incidente que tivemos aqui na STV, o incêndio na nossa central técnica, não será possível a participação do caro telespectador via telefone, uma vez que as condições ainda não estão restabelecidas. Bem, vamos dar continuidade ao nosso programa. Jorge Matinho, estamos aqui a falar do pagamento da utilização das mais-valias, mas nós fomos ver a Lei Orçamental 2018, o artigo 5, que autoriza o governo a fazer, digamos, aquilo que bem entender com as receitas das mais-valias. Eu passo a ler o artigo 5 da Lei Orçamental 2018 sobre recursos extraordinários. Diz e passo a citar: fica o governo autorizado a usar os recursos adicionais e ou extraordinários para correr as despesas de investimento, situações de emergência e redução de dívida. Volto a repetir a parte da redução de dívida. Portanto, há um espaço, pelo menos do ponto de vista legal, que o governo tem de direcionar essa despesa da mais-valia. Sim, podemos dizer que sim, e é sim, porque é uma lei, na lei orçamental, mas é ao princípio do orçamento, é o princípio do orçamento, não é? Do equilíbrio, não é? Por exemplo, e nós no FMO já tivemos bastante discussões sobre essa questão e também levantou-se a questão, mesmo quando foi explotou a questão das dívidas ilegais ou ocultas, sobre este excessivo poder que se dá ao Ministro das Finanças para outorgar ou para autorizar a questão das garantias e avalos, não é? E também para poder movimentar receitas extraordinárias que o governo possa arrecadar. O que está em causa aqui, eu penso que é uma carta branca, e é aí onde que nós chamamos a atenção. Tendo em conta que o nosso orçamento não é muito ao detalhe, não é muito transparente. Mas essa é uma carta branca dada pela Assembleia da República. Portanto, sim, mas a própria uma carta branca legítima. Depende tem esta questão que nós chamamos da qualidade de governação, não é? Que deve ser uma preocupação do governo ter uma qualidade de governação que seja mais transparente, que visa um bem comum, que visa um equilíbrio orçamental, visa proteger contra problemas futuros. Tudo isto está que nós delegamos ao governo, que de boa fé e também de forma que nós damos ao governo esta prerrogativa, também deve ser revista nesse sentido. Eu penso que também a própria Assembleia da República, dentro daquilo que são as grandes discussões que se tem no nível do orçamento, chama a atenção sobre esse excessivo optimismo, não é? Do governo na forma como realiza o orçamento. E na expectativa que o orçamento tem, por exemplo, a expectativa do gás, nós falamos que a nossa dívida, esta ilegal ou oculta, como nós chamamos, justifica-se que foi com base numa expectativa futura do gás, não é? E nós chamamos de não, mesmo que houvesse expectativa futura, era preciso que estas decisões que o governo possa tomar, mesmo esta questão da lei que dá esta prerrogativa a fazer o uso das receitas extraordinárias, devem ser fundamentadas. Qual é a decisão que fundamenta esta, onde vou colocar? Por que eu não ponho na educação? Por que a receita extraordinária não é investida na educação, não é investida em mais carteiras, não é investida em mais hospitais? Por que vai ser, por exemplo, vai ser investido em outros setores que não seja isso? Então, penso que aqui o maior problema tem a ver com o princípio do orçamento, tem a ver com esta função também que tem o governo de usar o orçamento como um mecanismo também de proteger problemas futuros, de garantir que o orçamento resolva realmente aqueles que são os nossos problemas, não é? E também permitir que o orçamento seja inclusivo e dialogante, não é? Porque o orçamento o orçamento do Estado é um documento bastante importante e diz respeito à vida de muita gente, de muitos moçambicanos. Muito bem. Professor Mosca, qual é o seu entendimento ao facto da lei dar carta branca ao governo para a utilização em situações de despesas de investimento, situações de emergência e redução da dívida em relação aos recursos adicionais e os extraordinários, no caso, as mais-valias? Quer dizer, com o princípio de permitir uma maior
flexibilização na execução orçamental, eu não vejo que seja mal. Vejo que é mal se essas mais-valias representam valores muito altos que o Estado, o Governo, pode gerir independentemente das decisões da Assembleia da República. Se essas mais-valias representarem uma percentagem elevada das receitas públicas, e isso fica ao critério discricionário do Governo de fazer as despesas que entender com base nessa receita, então aí já há um problema. Então eu concordaria com esse princípio, limitando os volumes de recursos que o Governo poderia utilizar nessa perspectiva. E se ultrapassa esse montante, que deveria ser objeto de decisões ao nível da Assembleia da República. Essa é uma questão básica, não é? Outra questão que eu queria recordar é que, nesse âmbito, ainda de dar carta branca ao Governo, é a questão, uma vez mais, da desorçamentação. Se existem estudos do professor António Francisco que revelam que, em determinado momento, esses recursos não contabilizados, nem demonstrados na lei orçamental e na sua execução, chegaram a representar 30% do Orçamento Geral do Estado. 30% é um valor enorme. Nós não podemos aceitar que o Governo tenha a capacidade, a possibilidade de gerir 30% dos recursos do Estado de forma não controlada pelo Orçamento, nem transparente em relação àquilo que se está a fazer. Portanto, o problema não é tanto o princípio, é o problema dos valores que estão envolvidos e os limites que o Governo deve ter para poder atuar de forma, de certa maneira, autónoma, com liberdade de decisão, que penso que é importante para o melhor funcionamento e acudir a situações de emergência, conforme está referido, mas é preciso ter cuidado com os volumes, não é? Muito bem. Jorge Martins, vamos falar de investimento. Compreende-se nessa proposta do orçamento que a grande fonte impulsionadora do investimento vem do exterior. Portanto, excluindo educação e saúde, as restantes áreas, nota-se que a maior parte do investimento é de fora. Vou dar exemplo de infraestruturas. O investimento interno é de 14 mil milhões, o externo é de 25 mil milhões. O caso de agricultura também há mais dinheiro que vem de fontes externas que de fontes internas, transportes e comunicações, idem. Qual é a sua análise relativamente ao investimento, o seu direcionamento e o seu impacto ao nível da economia e especialmente da vida das pessoas? Nós temos que aceitar que temos que reconhecer que, devido nos últimos anos, o governo sofreu muito na área de investimento. Não é? O país não é? Teve menos investimento, chegamos a estar a 27%, um decréscimo de quase 27% em termos de investimento, e isso tem um impacto enorme na economia. O investimento em infraestruturas, o investimento tem um efeito multiplicador. Se olhamos para infraestruturas, do emprego, na contratação das empresas locais, na entrada de divisas, então tudo isto tem um impacto na economia, que seja local e na economia global. O que neste momento penso que devíamos hoje e esperávamos que logo no início dos constrangimentos que o governo começou a ter em termos da ajuda, uma das coisas que o governo apresentou é que iria fazer um estudo sobre a área de investimento, sobre as prioridades de investimento. Como também disse que ia criar uma área de estudo sobre a questão da dívida, sobre o risco. Sei que agora há um departamento de risco. Então, o que nós neste momento não estamos muito claro é que durante os 4 anos o governo prometeu trazer uma estratégia de investimento público bastante clara, que possa nos permitir orientar quais são os investimentos estratégicos para o país, como é que essa informação, por exemplo, pudesse ser importante não só para mobilizar recursos internos e externos, mas também para trazer o setor privado e também para termos uma visão a longo prazo para onde o país vai. O que estamos a ver, que já estamos quase no fim do quinquênio,
ainda não temos este documento disponível para que a gente possa analisar se este investimento que neste momento o Governo está a apresentar neste orçamento vai de em conta a uma análise muito bem feita, uma análise que vai, por exemplo, ter um impacto no emprego, no emprego que tem um efeito multiplicador na economia. Então penso que este para nós é a nossa maior preocupação, é que neste momento não temos ainda uma informação bastante abrangente ou profunda sobre quais são as prioridades em termos de investimento e onde esse investimento vai ser, por quanto tempo este investimento vai poder ser alocado e o que é que a gente espera. E o exemplo disso é o que estamos a ver, por exemplo, com a ponte de Catembe. Agora é que estamos a dar conta de que é preciso correr para preparar a Catembe para receber os investimentos que vêm aí, por efeito da ponte, Pontador pelo efeito da ponte. Então, é aí onde nós chamamos a atenção que é preciso que essa discussão sobre infraestruturas, sobre investimento, seja uma discussão bastante racional, que tenha esta visão da economia, de como a economia moçambicana pode avançar. E outro exemplo que levantamos foi a questão do aeroporto de Xaxai. Em audiência na Assembleia da República, o excelência do Ministro das Finanças disse que o aeroporto era a chave na mão, por isso que tínhamos que ter menos preocupação. Eu acho que temos que ter mais preocupação ainda, quando é chave na mão, porque significa que, e ali comentamos que, na nossa interpelação, que era muito importante que os empresários locais, que a própria população soubesse que tipo de aeroporto vão ter, qual é o efeito desse aeroporto, que recurso vai mobilizar, quais são as oportunidades de negócio para os empresários locais na fase de construção ou na fase mesmo de funcionamento do aeroporto. Tudo isto é uma informação econômica bastante importante para que a economia possa funcionar. Então é um exemplo de como a área de investimento, na área de infraestruturas, é muito importante. Ainda não estamos a um nível que podemos dizer que estamos satisfeitos, devemos ter do setor empresarial, poder tomar decisões de acordo com uma informação bastante detalhada e bastante estratégica sobre para onde vai o dinheiro no país. Professor Mosca, falta uma estratégia de investimento, ou se quisermos, uma visão do investimento no país? Se me permite, antes de responder a essa questão, queria dizer uma coisa sobre a questão do investimento do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado reduz o investimento, mais uma vez entra o investimento externo, que acaba por ser ou donativos ou financiamento do Estado, mesmo que seja concessionário. Isso permite que o Estado liberte dinheiro para as despesas correntes. Isso vai depois permitir ao Sr. Ministro das Finanças dizer que, em termos de despesas e receitas correntes, o orçamento é equilibrado. Porquê? Porque retira todo o dinheiro do investimento, não é? Inclusive a questões do pagamento da dívida, uma série de questões de truques contabilísticos que são feitos e que a gente conhece muito bem como são feitos. Agora, isso significa o quê? Significa que, o orçamento descapitaliza o investimento, o que é grave porque tem consequências a médio e longo prazo. Por outro lado, comprova a continuidade de muitos projetos da cooperação internacional sob a forma de investimento. Terceiro, respondendo agora à sua questão sobre estratégia, não é? Eu penso que se nós aceitamos com toda a tranquilidade que o aeroporto por exemplo, o aeroporto de Xaxai aconteça, está mais que evidente que não há nenhuma estratégia ali, não é? A concessão do aeroporto de Xaxai é para fomentar o turismo da costa, porque ficam os homens de Xaxai ficam muito aborrecidos porque os carros e os turistas vão todos para Inhambane, e que venham os turistas para pousar em Xaxai e que venham de Maputo para Coisa. Suponhamos que você vai de Xaxai para Maputo para Xaxai. Você leva mais tempo indo de avião, entre casa a casa, do que indo de carro. Gasta mais dinheiro e fica mais incómodo. Portanto, quem é a pessoa que vai para ir daqui a Xaxai 200 km vai utilizar o coisa? Não tem qualquer sentido. Mesmo que seja chave na mão, mas a chave na mão é um doce envenenado, não é? Porque o que é que está por detrás daquela oferta? Portanto, eu penso que tudo que seja investimentos que não contemplem de
forma acentuada, com grande prioridade, as infraestruturas que articulam o território, a economia e a coesão do território. Tudo que não seja infraestruturas que dê maior capacidade do Estado desempenhar as suas funções de Estado enquanto que serviço aos cidadãos, sobretudo educação e saúde. Tudo que seja investimentos que não sejam diretamente produtivos e de apoio à iniciativa privada e à criação de mercados transparentes e mercados a funcionar sem grandes desequilíbrios, sem grandes distorções, tudo que não seja isto, não há estratégia de desenvolvimento de investimento público. Agora, isso é que a gente não vê. Onde é que está a estratégia das redes terciárias e secundárias que conectam a atividade e o transporte das pessoas e mercadorias em todo o território nacional? Onde é que estão os investimentos em capacitar o Estado para maior serviço público aos seus cidadãos? Onde é que está o orçamento do Estado para montar um serviço de transportes eficiente que responda às necessidades da população, sobretudo do meio urbano? Onde é que está tudo isso? Quer dizer, nós montamos aqui o metro, depois compramos Tapamarãs, depois fazemos o alargamento da estrada da Matola, quer dizer, isso é que só na cidade, depois construímos a cidade, a Ponte da Catembe, mas isto vai dar o que é isto? Tudo em Maputo, o valor da Catembe, quantos milhares, milhões de miúdos tinham escola, quantos milhões de miúdos tinham carteira, quantos milhões de camas de hospital seriam possíveis, pelo menos há um estudo que foi feito e já está divulgado, só em termos de hospitais provinciais, seriam 34 hospitais provinciais, Moçambique tem 11 províncias, quer dizer, onde é que está a prioridade, onde é que está a lógica disso? Nós estamos a querer montar aqui elefantes brancos, infraestruturas que queiram representar a posição e a senha da marca de um determinado regime, que depois o efeito sobre a população é nada. A população de Catembe já está a sofrer. Se calhar hoje a população de Catembe, apesar da ponte, está a sofrer mais consequências de natureza de ambiente, de pressão populacional, de fluxos migratórios, de atividades completamente distorcidas que não existiam antes, não é? Muito bem. Jorge Martins, outro aspecto que se nota nesta proposta de orçamento é que as verbas para as eleições de 2019, portanto, eleição presidencial, legislativas e para os governadores provinciais, elas estão na rúbrica de investimentos. Os 6.500 milhões de meticais estão na rúbrica de investimento. A minha questão é, as eleições é despesa de funcionamento, tecnicamente, ou é uma despesa de investimento, como consta aqui na proposta de orçamento de Estado? É de funcionamento, não de investimento. Na interpelação que se fez ao Ministro das Finanças, em sede da Comissão Parlamentar do Orçamento, o Ministro disse que era um problema técnico, não é? Porque na rubrica do funcionamento tinha problemas do ICISTAF, que poderia criar problemas em termos de execução das peças. Havia bastante reclamações, que havia muita demora, era muito complicado, era muito complexo executar a despesa. Por isso, depois, no funcionamento. Desculpe, são estes truques contabilísticos, porque despesas para eleições nunca é investimento, debaixo de nenhum critério técnico que possa ser fundamentado, para dizer depois que o orçamento do Estado, em termos de despesas e receitas correntes, está equilibrado. Portanto, são todos truques com objetivos de manipular uma informação que é absolutamente não verdadeira, não é? Para não dizer uma palavra. Então, esta foi a resposta que deu o ministro, e além de ser é um caso bastante caricato, porque internacionalmente esta despesa é lançada no funcionamento, e também não ficou muito claro o fundamento de que é porque a nível do ICISTAF cria bastante complexidade. Não se entende que tipo de complexidade se está a tentar evitar e por que essa complexidade só premente
em relação às eleições, não em relação a um grande volume de despesa que se faz na rubrica do funcionamento. Então, não ficou muito claro. Eu penso que também é uma das recomendações que o FMO fez, era que a Assembleia da República devia pedir ao Governo para fazer a revisão na rubrica e colocar nas despesas de funcionamento. Então, a fundamentação que é apresentada não é plausível e não se consegue entender por que o Governo fez isso e qual é a intenção, não é? E também porque não se realiza sempre, realiza de vez em quando, desta vez aqui, mas não é esta a forma que queremos que o orçamento seja apresentado. Professor Mosca, relativamente ao fato de se ter colocado os 6,5 mil milhões na rúbrica de investimentos, alinha na ideia de que faz parte, segundo disse, das manobras contabilísticas, é isso? Sim, acho que faz parte. Agora, outra pergunta que se pode colocar é que esse valor, quem vai utilizar esse valor? Quais são os critérios de alocação de recursos desse valor segundo os candidatos às eleições, os partidos candidatos, os partidos que vão concorrer? Depois, falámos do Presidente da República, dos governadores e dos legislativos para a Assembleia da República. Para a Assembleia da República. Mas, no fim de tudo isto, é o cidadão que vai suportar as campanhas eleitorais dos partidos políticos? Cada vez mais, nos países mais desenvolvidos, essa parte da contribuição do cidadão para os partidos políticos em campanhas eleitorais está cada vez mais reduzido, quase zero. Os partidos políticos têm que ter outras formas de financiamento. Agora, eu sou cidadão, vou financiar a campanha de um partido. Suponhamos que eu não tenho nenhum partido, vou financiar. Porquê? Não tenho nada que financiar partido nenhum. Estou a financiar grupos de interesse, grupos de elites, grupos que se gladeiam pelo poder, quando esse não é o problema da cidadania. Então, pergunta-se quem vai utilizar o recurso, em que proporção, porque é que é o cidadão que tem que fazer aquele pagamento e depois qual é o critério de distribuição dos recursos e depois como é que os partidos vão prestar contas perante os cidadãos, junto ao Parlamento, no Parlamento, como é que gastaram aquele dinheiro. Porque os partidos devem ser obrigados, por lei, a apresentar as suas fontes de receita de forma transparente. 2, apresentar as suas despesas nas campanhas eleitorais. Muito mais se essas despesas são despesas do Orçamento do Estado, que são contributos do cidadão. Portanto, o Orçamento do Estado tem que prestar contas como presta conta na discussão orçamental. E isso não acontece nunca. Nenhum partido até agora prestou conta sobre quais são as despesas que ele faz nas suas campanhas. Isso é utilizar dinheiro dos recursos moçambicanos. Porquê? Que utilize, a lei está assim, ainda não é uma lei modernizada, mas presta contas, ninguém presta contas. E depois, de onde é que vêm os recursos para as campanhas eleitorais? São estes jantares aí de mesas de 50 mil meticais por cada banco? Centro. Jorge Martino, vamos avançar. Uma notícia aqui positiva nesta proposta do orçamento é o boom no investimento direto estrangeiro puxado pelo petróleo e gás. Estamos a falar de um investimento que sai de 2.850 milhões em 2018 para 5.769 milhões em 2019, mais ou menos o dobro. Este é um bom sinal, é uma lufada de ar para a economia moçambicana em 2019, ou nem por isso? Eu penso que sim, não é? Eu penso que sim, mas está muito concentrado na questão de Cabo Delgado, a questão do gás. Todo este investimento está concentrado em Cabo Delgado. Então, grande parte desse investimento. Então, também ainda é um investimento muito ligado à indústria extrativa, com toda a experiência que nós tivemos nos últimos anos, não é? Com TET, tudo isto. Então, neste momento poderíamos ter já estudos que pudessem dizer qual é o efeito perverso deste tipo de investimento numa economia como a nossa. Então, para alguns economistas, estive a falar com um economista, ele me dizia que era muito bom, para o próximo ano poderíamos ter o dólar estabilizado, não é? Comparando com os anos anteriores, porque teríamos grandes entradas de investimento direto estrangeiro. Mas qual é a contrapartida disto?
para os outros setores, o que isso significa para a economia, não é? Se vamos, tendo em conta, por exemplo, a grande discussão que se tem, qual é o efeito multiplicador na economia local, nas empresas locais, em termos de tirar proveito deste grande investimento que vem aí. Então, estas são algumas das questões que estão na mesa. Eu olho com bastante cautela, não é? Em termos de podermos saber qual é o efeito perverso e como podemos mitigar o risco de termos a mesma situação que tivemos em TET, logicamente com uma magnitude menor, comparando com o que vai acontecer com a área de gás. E também penso que neste momento sabemos que nesta fase poderemos ter um grande uso intensivo da mão de obra, que depois, 2, 3 anos depois, ela há um decréscimo bastante elevado, como aconteceu também em TET. E qual é o efeito perverso que isto tem na economia? Então, para mim, eu penso que o que devíamos neste momento estar a discutir em paralelo era, ok, vamos ter este investimento e é bastante concentrado e toda a gente sabe do que é, o que vem para 2019, de onde vem e para onde vai, em termos de estudos que pudessem informar sobre como devemos acautelar, que tipo de serviços ou políticas devemos estar preparados para poder mitigar os efeitos negativos que possam ter. Professor Marco, o boom no petróleo e gás em 2019, esta subida, digamos, bastante expressiva do investimento direto estrangeiro, terá para si uma contribuição positiva na economia? Quer dizer, não vou falar em termos gerais do investimento público e estrangeiro também, resultante de um estudo que foi feito com uma tese de um economista moçambicano, em que ele diz claramente o seguinte: o investimento público e o investimento estrangeiro tem efeito positivo a curto prazo, isto é, quando são as infraestruturas, fazem essas obras, cria-se emprego por causa da construção de diferentes tipos de infraestruturas necessárias para o início da atividade. Quando esse grande investimento inicial, criar as condições para a implantação dos projetos termina, começa o funcionamento do projeto. E nessa altura, nesta primeira fase, tem um efeito positivo sobre a economia. Quando começa a exploração do projeto, esse efeito positivo começa a decair, passando a ser praticamente insignificante sobre o crescimento económico. No caso portanto, isso é em termos gerais. Isto está perfeitamente estudado, com modelos econométricos bem fundamentados e também quem se apercebe das coisas em observação pode aceitar que isso é uma conclusão perfeitamente aceitável. Agora, falando em termos concretos desse investimento em recursos naturais, gás sobretudo, a questão principal aqui é saber, primeiro, temos consciência que é um investimento territorialmente concentrado, portanto, não vai afetar de forma direta, a curto prazo, o conjunto da economia, o conjunto da sociedade. 2, sabermos que é um investimento socialmente pouco dinamizador, de maneira que cria pouco emprego. É um investimento que pode criar sérios problemas de reassentamentos, de mobilização e migração de populações e, portanto, situações de conflitualidades locais. É um investimento que é preciso ver como disse o Martini, qual a dinamização sobre o setor produtivo nacional. Devemos já aceitar à partida que essa dinamização do tecido empresarial nacional é chamada como a contribuição do valor local, praticamente vai ser nulo, sobretudo em sectores de tecnologia que não estão dominadas pelo tecido económico moçambicano, nem pelo conhecimento que existe da sociedade e do empresariado e do conjunto da sociedade, e, portanto, podemos esperar que esse investimento vai ter poucos efeitos sobre isso no prazo imediato. Neste caso, talvez, a longo prazo, se as receitas provenientes deste investimento em gás e petróleo forem bem geridas, no sentido de
que esses recursos que entram no Estado sejam utilizados para o desenvolvimento, para a diversificação da economia, para a criação de emprego, para que emerja na economia um tecido forte de pequenas e médias empresas, não necessariamente ligadas ao setor extrativo. Então, se isso acontecer, o Estado utilizar esses recursos para fazer emergir esse conjunto de condições, então eu posso considerar que sim, que é um investimento que a longo prazo pode ter efeito positivo. Se isso não acontecer, o que é mais provável, sobretudo se considerarmos a atual política governamental e as atuais utilizações dos recursos que o Governo faz daquilo que já existe, devemos aceitar que isso não vai ser positivo. Muito bem. Jorge Martins, vamos ao nosso último ponto, e é o serviço da dívida. O ministro Maliano anunciou na apresentação desta proposta de orçamento 67 mil milhões para pagar a dívida, um aumento de 10 mil milhões comparativamente em 2018. O ministro Maliano também anunciou já há alguns dias um entendimento com a maior parte dos titulares da dívida de Ematum, cerca de 75%, e que parte dessa dívida começa a ser pago já em princípios de 2019. Qual é a sua leitura desta proposta de orçamento relativamente ao serviço da dívida? Temos que dizer que em 2018 os encargos da dívida estavam em 33 mil milhões, em 2019 na proposta são 35 mil milhões. Então estamos a aumenta em cada dívida. Portanto, o que está escrito na proposta de orçamento não é o que o ministro Maliano disse na sua intervenção na Assembleia da República. Não. Nós comparamos esse dado, de facto há uma... O que está escrito no documento são 35 mil milhões e o que foi dito foram 67 mil milhões. Então, não está muito claro sobre... deve haver um outro número ou um outro exercício que foi feito paralelamente, mas que não está aqui no documento do orçamento. O que é importante notar é também perceber que este acordo que houve corresponde só a 6% do total da dívida envolvida. Não é? Então, ainda não é um valor que pode dar-nos um alívio, não é? Ou uma certa musculatura para começarmos a pensar em voos mais altos, não é? E também sabemos que mesmo este acordo também não permitiu, não encorajou, por exemplo, ao FMI para ter um posicionamento um pouco mais moderado em relação a uma possível reinício da negociação. Então, penso que internamente houve um grande entusiasmo do governo em relação que não sei de onde que foi, talvez porque as posições de negociação entre o governo e os bondholders, os credores, estavam bastante difíceis, que qualquer motivo, qualquer situação de entendimento, o governo acha que é um passo gigantesco nessa negociação, por isso que houve aquela toda euforia, mas em termos reais não há uma mudança significativa em relação ao nosso serviço da dívida. O que, a longo prazo, parece-me que vamos entrar, apesar de perspectivas económicas serem boas, um controle da inflação para 2019, segundo o Banco de Moçambique, também a entrada deste massivo investimento localizado para Cabo Delgado, que vai dar um pouco do ar fresco, mas ao mesmo tempo não parece ser uma situação que per si fosse um sinal de que já o mau tempo já acabou. Não me parece que vai ser assim. Então penso que olhamos isso com bastante cautela. Estamos bastante preocupados como informou, o facto de a posição do regulador em relação aos bancos, que acima de tudo é como se fosse um incentivo para que esse tipo de práticas continuem no mercado internacional financeiro, que acima de tudo tem um efeito nefasto em economias emergentes como as nossas, não é? Em que são sufocadas por vários fatores e depois me parece que recorrer a dívidas, a empréstimos e dívidas ou a garantias avales parece ser a coisa mais fácil de fazer e que depois tem consequências muito nefastas para o futuro. Então penso que neste momento eu diria, e depois vamos entrar num outro espiral muito mais difícil, que é o espiral de incerteza política, que tem um efeito enorme na economia, que é as eleições de 2019, que eu penso que requer uma certa prudência, tendo em conta aquilo que aconteceu com as eleições de 2018, as autárquicas, surge uma grande chamada de atenção por parte dos atores políticos e do governo de que
vamos entrar numa prova bastante difícil e que qualquer passo não muito bem estudado, fundamentado, poderá ter consequências muito graves para o futuro, para a retoma económica. Já houve, por exemplo, a África do Sul, no último relatório agora, de que a economia voltou a ter a retoma, já cresceu 2%, o que é muito bom para um alívio para o país da região, mas isso per si, para nós como Moçambique, pode significar que há um horizonte, mas em termos ao curto prazo ainda não conseguimos passar o deserto, e não me parece, com o tempo que se avizinha das eleições de 2019 e com a posição dos mercados, do FMI, e em relação ao forecast dos próximos tempos, que Moçambique poderá ter uma posição melhor. Professor Mocha, qual é a sua leitura relativamente à dívida? Quer dizer, todas as iniciativas e esforços que o Governo está fazendo no sentido de tentar resolver o problema com os diferentes tipos de credores, com os diferentes tipos de credores em função dos investimentos realizados, etc. O caso do Ematum é um caso precisamente particular. Devo dizer que há um discurso para o interior do país, e há um discurso e há um conhecimento da realidade, como é que se desenrolam realmente as conversações, não é? O discurso político para dentro do país não tem nada a ver com aquilo que se passa na realidade, nas conversações, não é? Nós não podemos acreditar que Moçambique ganhou espaços nessa negociação quando vai entra na mesa com uma situação de forte debilidade e forte desequilíbrio na capacidade de negociar com os credores. Segundo ponto, nós não devemos esquecer que, além da dívida estar a crescer, devemos pensar que há o surgimento em grande volume da dívida interna. Esse investimento interno está a atingir proporções gravíssimas, mas há um endividamento com a China, que não sei se alguém sabe quanto é, mas que recebi informações de organizações especializadas em que só a dívida da China é superior a todo o resto da dívida do país. A fonte é uma fonte, em princípio, credível. Se isso é assim, quer dizer, nós não dominamos nem conhecemos parte do que é que está a passar com a dívida externa. Então, e mais uma vez não há transparência no assunto. Vamos pegar em pequenos pontos, fazer um discurso para o país muito bonito, a realidade é outra. A dívida da Ematum, quando chegar a 2027, acho que 23, já é mais do dobro daquilo que é atualmente. Portanto, o crescimento da dívida é quase que exponencial. Isso não é referido, mas aparecem estudos absolutamente fundamentados que revelam claramente isso. Agora, nós estamos a fazer aqui uma campanha de otimismo com base nisso. Eu entendo que o Governo tem que fazer discurso otimista. Agora, não pode fazer discurso faltando a partes significativas da verdade, ou tentando esconder partes importantes da verdade, como, por exemplo, o problema da dívida com a China, como, por exemplo, com essa questão do endividamento interno, o que é que isso significa a médio e longo prazo, com a outra dívida que não é em Matum, o que é que está-se a passar com ela, que não é só a Proíndico, não é só a Mama, há outras muitas dívidas, não é? Então, significa o quê? Significa que o Estado de Moçambique está numa situação de forte debilidade perante a dívida e perante os diferentes tipos de credores, e que acredito perfeitamente que o Governo procura fazer o melhor de si para resolver os problemas. O problema é que a situação objetiva do país, a situação objetiva da economia, das finanças públicas e do setor externo não permitem grandes otimismos. Hoje, a balança de pagamento, a balança comercial moçambicana continua sendo negativa, apesar do discurso que existe aos otimismos. Mas nós fazemos projeções para 2019 ou para 2023, considerando certos níveis de crescimento económico, que eu estou muito duvidoso que eles existam mesmo. Quando nós falávamos da redução
do crescimento económico de 7% para 2,5%, 3%, 3,5% em 2015, 16, 17, 18, há estudos que demonstram claramente que não é verdade isso. O crescimento foi negativo, não foi 2,5%, foi negativo. Quer dizer, a economia produziu menos do que o ano anterior. Então, significa o quê? Como é que se faz o cálculo do PIB? É absolutamente, que não é totalmente aleatório, mas também fortes falhas de fontes de informação credíveis para nós termos a certeza de que aquele número é um número que nós podemos confiar, não é em absoluto. Igualmente o problema da inflação, não? A inflação não é aquela, com certeza. Quer dizer, como é que se calcula a inflação? Quais são os setores que mais contribuem? Qual é o peso de certas variáveis? Qual é a abrangência daquele valor no conjunto do território nacional? Não tem qualquer representatividade. Estamos a jogar com números, supostamente para justificar certo tipo de evoluções e cenários futuros, que não têm qualquer sustentabilidade consistente para depois, a partir de... Mais uma coisa, desculpe só mais um segundo, nós nunca vimos o Governo a revelar quais são os cenários negativos que podem acontecer na economia internacional. Como hoje temos uma situação francamente positiva, que nos está permitindo ter grandes receitas em carvão, grandes receitas em alumínio e algumas produtos agrícolas, cujos preços são muito favoráveis, esta situação, em 2 ou 3 anos, pode mudar radicalmente outra vez, como aconteceu há 3 ou 4 anos atrás. Não é? Então, estamos a fazer projeções esquecendo uma variável, ou seja, esquecendo os fatores de risco que existem na economia internacional e pensando que tudo vai correr bem. Nós temos que, o Governo tem que apresentar à sociedade os diferentes cenários para que nós tenhamos consciência e não criemos em nós, de novo, a expectativa de riqueza, de fortuna, de grandes expectativas, como aconteceu com a última fase da governação gabusa. Tudo era maravilha, tudo era crescimento, tudo era um espetáculo. Não é? Afinal, de um dia para o outro, a economia caiu absolutamente. Não é? E dessa forma terminamos o nosso programa. Agradecer a vossa presença, Jorge Martini, do Fórum de Monitoria Orçamental, e João Mosca, diretor do Observatório do Meio Rural. Para o telespectador, fizemos assim a discussão sobre a proposta do Orçamento de Estado e Plano Econômico Social, 2 documentos que estão a ser discutidos desde hoje ao nível da Assembleia da República. Até o final desta semana, estes documentos já estarão aprovados para que possam ser operacionalizados a partir do próximo ano. Como dissemos, este é o último orçamento e plano da atual governação, compreendido entre o quinquênio 2015 e 2019. Portanto, é um documento importante, daí a razão de termos trazido o debate para este espaço. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima terça-feira.